Esse é o módulo 3 do curso Boas Práticas com a Pessoa com Deficiência Auditiva. Esse módulo intitula-se Como Interagir com a Pessoa com Deficiência Auditiva. Vamos apresentar agora dicas que valerão em qualquer situação cotidiana em que você tenha que interagir com uma pessoa com deficiência auditiva. Se você souber qual o grau de severidade da perda auditiva da pessoa, ou se a pessoa é surda, sinalizada, oralizada ou bilíngue, fica mais fácil definir qual a melhor forma de comunicação. Entretanto, nem sempre temos todas as informações no primeiro contato. Nesse caso, não deixe de se comunicar por isso, não fique constrangido se cometer gafe e vá adiante. A comunicação com a pessoa com deficiência auditiva, ela pode se estabelecer de muitas formas. Pode haver a possibilidade da leitura labial e oralidade, do uso da língua de sinais, ou mesmo de gestos e mímicas para se entender, se fazer entender, e a comunicação escrita. Aqui nós temos duas imagens. Na imagem à nossa esquerda, duas mulheres se comunicando pela língua de sinais. Do nosso lado direito, nós temos o perfil mostrando a orelha, parte do cabelo, de uma pessoa que nos parece idosa, usando um aparelho auditivo. Nesse caso, provavelmente, uma pessoa com deficiência auditiva. Continuando as dicas, vamos lá, fale sempre de frente para a pessoa. A cada vez que se vira o rosto durante a conversa, o sentido do diálogo fica prejudicado pela perda de uma sílaba ou palavra. Falar de frente para o interlocutor é sempre sinônimo de atenção e educação, independente da condição sensorial da pessoa. Fale pausadamente, mas seja natural. Não precisa gritar, não precisa falar separando as sílabas, articular as palavras de modo exagerado ou repetir várias vezes o que disse. Obviamente que a repetição vai depender se a pessoa entendeu ou não. Ela pode pedir para você repetir, mas, em princípio, não haveria necessidade. Fale com frases curtas e simples e não omita palavras. Isso facilita muito a leitura labial. Evite também palavras de difícil compreensão, principalmente se você não souber o nível de escolaridade e letramento da pessoa. Não fale mastigando o alimento ou chiclete, roendo as unhas ou com a mão na boca, pois isso atrapalha muito a leitura labial. Aliás, falar mastigando não é educado em nenhuma situação. Mantenha a conversação sempre em local com boa iluminação. A leitura labial e o bom entendimento de sinais visuais dependerão disso. Então, nós temos aqui 5 dicas preciosas para a interação com a pessoa com deficiência visual no nosso cotidiano. Revendo, então, as dicas, fale sempre de frente para a pessoa, fale pausadamente, mas seja natural, fale com frases curtas e simples e não omita palavras, não fale mastigando, com a mão na boca ou roendo as unhas e mantenha a conversação em local com boa iluminação. Vamos dar mais algumas dicas e informações adicionais para que essa interação se estabeleça da melhor forma possível. Nem todas as pessoas surdas são usuárias da Libras. Isso nós já vimos no nosso módulo anterior. Aliás, a maioria das pessoas surdas é surda oralizada, surda pós-lingual. Bom, se você for fluente em Libras ou tiver a noção básica da língua de sinais, pode não ser, então, muito eficiente sinalizar logo de início. Na dúvida, pergunte. Fique de frente, fale pausadamente e utilize frases curtas e simples para fazer a pergunta e entender qual a melhor forma de comunicação.
O surdo sinalizado, ou seja, aquele que tem na língua de sinais a sua língua principal, a sua L1, geralmente consegue fazer um pouco de leitura labial. Então, é só seguir as dicas acima para perguntar, que provavelmente ele conseguirá te entender e vai te responder ou por sinais, ou oralmente, ou escrevendo. O volume da voz deve ser de acordo com a perda auditiva da pessoa. Nesse caso, comece falando com um tom de voz habitual e a própria pessoa vai te avisar se é preciso aumentar. Se for pessoa com surdez severa ou profunda, que não utiliza nenhuma tecnologia auditiva, não vai adiantar falar mais alto, não vai adiantar gritar. Se você precisar atrair a atenção do surdo, utilize algum sinal visual ou tátil. Você pode abanar as mãos, acender e apagar a luz ou tocar no ombro da pessoa. De leve, sempre de leve. Jamais dê um empurrão ou toque brusco. Aliás, isso não vai ser educado com ninguém, seja pessoa surda ou ouvinte. Se estiver em conversação com o surdo, não faça gestos bruscos e evite balançar as mãos ou o corpo demasiadamente. Lembrando que o sentido visual dos surdos é sempre muito aguçado. E esse tipo de gestual, ele realmente incomoda uma pessoa que tem um sentido visual aguçado como a pessoa surda. Não ignore a presença do surdo se a conversa incluir surdo e ouvinte. Não se vire para falar com o ouvinte, deixando o surdo sem entender o que está falando. Você pode pedir licença ou avisar ao surdo para esperar um pouco, enquanto fala diretamente com o ouvinte. O surdo percebe quando estão falando dele, sem incluí-lo na conversa. A facilidade em identificar visualmente as situações no entorno aumenta essa percepção no surdo. O sentido visual dele é muito aguçado. E aí, falar mal de uma pessoa pelas costas não é legal, seja ela surda ou seja ela ouvinte.